Se você tiver Bíblia, eu convido você a ler comigo na sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho que escreveu Marcos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25, a história de uma mulher, e como era muito próprio daquele mundo antigo, nós não sabemos nada a respeito dela. Nós não sabemos seu nome, nós não sabemos detalhes, ela é uma anônima. E eu fico pensando por que a Bíblia muitas vezes trata esses personagens tão importantes anonimamente. Por que ela não tem nome? A explicação mais histórica e contextual é que a sociedade era patriarcal e as mulheres eram muitas vezes tratadas sem nome mesmo. Mas a gente pode fazer uma adaptação. Por que essa mulher, ou por que a história, essa história da Bíblia é de um personagem ou de uma personagem sem nome? Talvez porque você possa colocar o seu nome aqui. Porque a história dessa mulher talvez seja a sua história. Porque essa mulher talvez seja você, e você é essa mulher. Leiamos junto o capítulo 5 do Evangelho que escreveu Marcos, a partir do versículo de número 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Deixa eu dar uma explicação. Essa mulher estava com um corrimento vaginal, uma doença ginecológica. Ela, há 12 anos, ela vinha com um corrimento, como é muito comum na linguagem das mulheres. E que nesse corrimento havia sangue. De acordo com as leis cerimoniais do judaísmo, essa mulher era uma impura. Fazia 12 anos que ela era tratada como impura. Ela não podia apertar a mão de um rabino, por exemplo. Ela não podia comparecer a uma sinagoga, porque ela era considerada, por causa dessa doença, impura. Continuemos a leitura. Ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava com ela mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo como estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
Querido Deus, dá-nos da Tua graça agora que vamos meditar. Aqueles que estão aqui na Bethesda e todos aqueles que vão nos acompanhar, seja através do CD e seja através do YouTube, da internet, do Facebook, aonde essa mensagem chegar. Eu te peço a Tua graça no nome de Jesus. Amém. É muito interessante que essa história consta no Evangelho de Marcos, sanduichada no meio. Essa mulher, ela é uma intrusa, porque Jesus está, na verdade, na missão de ir à casa de um homem, e nós temos o nome desse homem, chamado Jairo, porque este homem pediu a Jesus, sendo ele um dos chefes da sinagoga, que fosse curar a sua filha, que estava muito enferma. E Jesus está a caminho da casa de Jairo, quando acontece esse evento. Essa mulher intrusa, Jesus não a convidou, ela é anônima, ela é não bem-vinda, porque ela atrapalha uma caminhada de Jesus, uma missão de Jesus. E é muito interessante as semelhanças e os paralelos que existem entre essa mulher com a sua doença e Jairo. Ela é mulher, Jairo é homem. Ela é uma mulher que tem uma doença crônica. As doenças crônicas são aquelas doenças que se arrastam, que perduram. Mas Jairo tem uma filha que tem uma doença que não é crônica, é aguda. As doenças agudas são aquelas doenças que estão no seu ápice. Essa mulher sofre há 12 anos com uma doença. E Jairo tem uma filha de 12 anos também, que está doente. Jairo pede, Jairo implora, Jairo se ajoelha, mas essa mulher é sorrateira, ela literalmente rouba o seu milagre, no bom sentido da palavra rouba. Porque ela sai de casa e ninguém sabe quem disse a ela, o que disse a ela. Mas alguém deu a ela uma notícia, que foi para ela tão alvissareira, que foi para ela tão energizante, que foi para ela tão animadora, que ela saiu de casa, dizendo no coração dela: se eu tocar na orla da roupa de Jesus, se eu ao menos tocar na beirada do casaco, do manto de Jesus, eu serei curada. Jesus está no meio daquela multidão, a caminho da casa de Jairo, e essa mulher vem por detrás, sutilmente, subrepticiamente, anonimamente, e toca na beira da roupa de Jesus. Jesus para e diz: quem me tocou? Óbvio que os discípulos que estavam perto de Jesus disseram: essa é uma pergunta que não cabe, porque todo mundo está te tocando. Nós estamos no meio do empurra-empurra, nós estamos no meio de uma multidão que se aglomera, que se empurra um ao outro. Alguém deve ter esbarrado em ti, claro. Jesus disse: não, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Algo aconteceu de anormal. E ele olha e fica em busca de saber quem era. E a mulher, então, sabendo que ela não conseguiria continuar anônima, ela se joga no chão. E o texto diz que ela conta para Jesus toda a verdade. E Jesus disse: mulher, vá embora.
livre desse sofrimento, quer dizer, dessa doença aguda que lhe aflige, ou que lhe afligiu durante 12 longos e tenebrosos anos. A história dessa mulher, como eu disse, pode ser a minha e a sua história. Porque essa mulher, para mim, é o retrato de alguém que no curso da vida disse: chega. Essa mulher é a história de uma personagem, que pode ser homem e pode ser mulher, que ao longo da sua biografia bateu um marco no chão, bateu um mourão no chão e disse: chega, basta. Porque todos nós podemos conviver com doenças crônicas, mas não doenças crônicas físicas. Eu conheço muita gente que sofre doenças crônicas espirituais. Gente que está angustiada por dentro, sofrendo. Gente que está se desgastando, que está morrendo ao longo de anos. 12 longos anos. Mas chegou o momento dessa mulher dizer: basta, chega, não mais. Tanto que ela sai de casa com uma determinação, ela sai de casa com um ímpeto, ela sai de casa tão resoluta, que a resolução dessa mulher se transforma em energia. Essa resolução dessa mulher se transforma em medicina. A resolução dessa mulher é um psicossomatismo ao reverso. As doenças da alma adoecem o corpo. E essa mulher me ensina que a energia de viver pode trazer saúde para os nossos órgãos. Mas essa saúde e essa energia de viver nascem quando ela diz: chega, basta, não mais. Talvez você que vem se arrastando num relacionamento conjugal pobre, doentio, tenha que chegar a hora de você dizer: chega. Talvez você que esteja padecendo problemas da alma tremendos de autoaceitação, de desvalorização, de autoestima baixa, durante anos e anos de culpa, de remorso, de ódio, de ressentimento, durante anos. Talvez você precise dizer: chega, basta, não mais. E essa mulher disse: chega, não mais. Quando é que a gente sabe a hora de dizer chega? Que horas a gente desperta para o basta? Deixa eu dizer 3 pequenos insights que esse basta, que esse chega devem provocar em nós. A gente sabe a hora de dizer chega, basta, quando a gente percebe que se não fizer nada vai morrer. No dia em que você perceber que se você não fizer nada, você vai morrer, você vai dizer chega. Porque há momentos em que as mudanças, as transformações deixam de ser opcionais
e passam a ser um imperativo. A mulher do fluxo de sangue notou que era agora ou nunca. Há 12 anos, o texto diz que ela vinha gastando tudo quanto ela tinha. Mas ao invés de ir de bem para melhor, o texto diz que ela ia de mal para pior. E nessa escada descendente, nessa escada para baixo, ela disse: se eu não fizer nada agora, eu vou morrer. E todos nós, em algum momento, vamos experimentar isso aí. Por exemplo, se você comparecer a um médico e o médico lhe avisar: você tem que mudar os seus hábitos alimentares agora, senão você vai morrer. Chegou a hora do basta. Diante de um agravamento da sua condição financeira e o rombo nas suas contas bancárias e de cartão de crédito, que você começa a ver que se transformou numa bola de neve, você vai chegar a essa conclusão: ou eu mudo o meu estilo de vida, o meu consumismo, ou eu vou à falência. Diante do desmoronamento da família, como eu aconselhei uma mulher um dia, que o marido batia nela, e ela foi para o pronto-socorro, com o nariz quebrado, que o marido deu um soco na cara dela tão grande que ela quebrou o nariz e foi para o pronto-socorro. E não foi nem o médico, foi o enfermeiro do pronto-socorro. Olhou para ela e disse: senhora, eu acho que é hora de você mudar e de dizer chega. Enquanto a gente tem meios de resolver, enquanto a gente vai driblando os problemas, o chega nunca chega. O basta nunca acontece. Enquanto a gente trata os nossos problemas como pequenos, enquanto a gente trata as nossas dificuldades como marolas, a gente nunca acredita que chegou a hora da gente se reinventar. Nunca. Enquanto a gente concebe meios de resolver, a gente vai resolvendo. Enquanto sobram cartas na manga, a gente vai blefando no jogo do pôquer da vida. Enquanto nos restam habilidades, a gente vai postergando. Vejam, há 12 anos essa mulher, a medicina naquela época era muito primitiva, mas há 12 anos ela vem tentando. Ela vem gastando aqui, vai gastando acolá, ela vai num charlatão ali, ela vai no charlatão mais além, ela vai na igreja evangélica, ela vai no missionário, ela vai no pastor que ora forte, e ela vai tentando, achando que um dia a coisa ia acontecer naturalmente, até que ela chega à conclusão: se eu não fizer alguma coisa agora, eu vou morrer. De repente, quando a gente sente que a água está no pescoço, e lembre-se, são os pequenos vazamentos que afundam um navio. E enquanto a gente vai permitindo esses pequenos furos na nossa vida, a gente não faz nada, é uma marola, não é um tsunami.
e a gente não cuida. Mas há um momento que a gente diz: se eu não fizer nada, eu vou morrer. Eu vou morrer por dentro. Eu vou morrer como pessoa. Eu preciso fazer alguma coisa. E a mensagem do Evangelho é essa: que a nossa vida é breve e que você não sabe qual é a última palha que vai quebrar o lombo da mula ou do camelo. Você não sabe qual é o último fio de capim que, quando colocar no lombo do camelo, ele vai arriar. E a Bíblia é um chamado para nós a sermos sempre homens e mulheres conscientes do tempo, que se a gente não fizer nada, nós vamos morrer. Quando é que a gente sabe qual é a última, qual é a hora de mudar? Quando chega a hora de dizer: chega. Quando é, pastor Ricardo? Segundo, quando a nossa oração a Deus é assim: Deus, se tu me deres mais uma chance, eu me agarrarei a ela com todas as forças. No dia em que você fizer essa oração, ou chegar um momento da sua vida que você vai fazer essa oração. Qual a oração, pastor Ricardo? A seguinte oração: Deus, se tu me deres mais uma chance, eu vou me agarrar a ela com todas as minhas forças. Essa é a hora de mudar. Quando a gente percebe que a oportunidade é uma dádiva. Quando a gente percebe que, por algum motivo, pela misericórdia de Deus, nós estamos jogando o tempo extra da partida. Quando a gente vê que a gente está nos minutos não finais, nós estamos nos minutos adicionais. É uma chance, é uma oportunidade que me chegou às mãos e eu vou me agarrar a ela com todas as forças. Domingo passado mesmo, aqui na Bethesda, eu passei algum tempo fora. E nesse tempo que estive fora, uma das pessoas que frequentou aqui a Bethesda morreu de um ataque cardíaco, teve um infarto fulminante. Mas antes do infarto, ele vivia mal com a família, e eu me sinto com liberdade de contar, porque eu não vou contar o nome nem os detalhes. Vivia mal com a família, brigado com a mulher, brigado com os filhos. Ele infartou. Levaram ele para o hospital, fizeram lá os exames todos e detectaram que ele estava com bloqueio mesmo nas coronárias e colocaram 2 stents no coração. E ele acordou da cirurgia, o médico disse: ó, amigo, você está com um tempo extra. E quando o médico disse para ele: ó, você está com um tempo extra, era para você ter morrido, porque ele passou 40 ou 50 minutos sendo reavivado mecanicamente no hospital, antes de ser colocado o stent. 50 minutos entre ressuscitação artificial e bombeamento no coração e adrenalina no sangue, para ele não morrer lá no pronto-socorro. E o médico disse: amigo, eu coloquei 2 stents no seu coração, mas você passou 50 minutos na experiência próxima da morte. Você foi e voltou várias vezes. É tempo extra. E sabe, esse homem agarrou-se com esse tempo extra, chamou a mulher, chamou os filhos e disse: filhos e mulher, eu estou com um tempo extra de Deus e eu quero me reconciliar com vocês, eu quero valer esse tempo. Eu quero ser o que nunca fui. E durante um mês ele foi o que nunca foi. E com um mês ele infartou de novo e morreu.
Eu não sei se você está com tempo extra, mas quando a gente percebe que a gente está com tempo extra, que o tempo que a gente tem é, na verdade, uma dádiva, que a gente podia ter morrido já. Foi o que essa mulher fez. Ela disse: Deus, se tu me deres uma oportunidade, eu vou agarrá-la com todas as forças. Se tu me deres uma chance, eu vou me agarrar a essa chance. Quando a gente tem essa atitude da vida, a gente muda. A gente se transforma. E as transformações acontecem na nossa vida. No dia em que o nosso ninho se transforma em casa de marimbondo, esse rapaz acordou, esse senhor, na verdade, rapaz não, esse senhor acordou da cirurgia e disse: chega de ninho, agora é marimbondo, eu tenho que ir para cima. Eu estou vivendo nos acréscimos do jogo e eu quero me agarrar a eles e dar tudo que tenho. Esse é o tempo da graça. E no tempo da graça a gente diz assim: chega da vida mostrar punho cerrado na minha cara. Agora sou eu que vou cerrar os meus punhos para a vida. Agora é minha vez de levantar o punho. É minha vez de esticar o dedo na cara do diabo. Agora é a minha vez de dizer à morte e ao inferno que eu não vou resignado. Eu vejo que eu não estava apenas sendo roubado da vida, eu estava sendo roubado de mim mesmo. Eu estava na percepção de que a vida tinha direitos de me roubar de mim mesmo. Mas agora eu vejo que a vida é dom de Deus. Agora eu percebo que o que eu vivo é o tempo da graça. Agora eu estou vivendo no acréscimo do jogo. E eu vou me dar com todas as forças para marcar o golden goal. A mulher fez isso. Faça. Quando que é hora de mudar? É hora de mudar quando a gente para de camuflar as nossas dores internas. Porque quando a gente para de camuflar as nossas dores internas, elas viram, se transformam em ações externas. Veja bem, essa mulher sofre de uma doença secreta. Não mostrava no rosto dela. É uma doença íntima. E principalmente numa sociedade primitiva, cheia de escrúpulos. Ora, eu me lembro, quando eu era criança, não se falava em menstruação de mulher. Era uma coisa que nem se mencionava. Era cheia de escrúpulos a sociedade no passado. Essa mulher tem uma doença íntima. Ela tem uma doença que ninguém toca no assunto. É uma doença interior, não exterior, no sentido alegórico da palavra interior, que ninguém vê. Muitas das doenças que nós sofremos, elas são da alma, ninguém vê. E é interessante que a história dessa mulher é a capacidade que ela teve de transformar uma coisa interna numa ação externa.
A doença dessa mulher podia continuar escondida, e só os familiares saberiam, porque era uma doença muito reservada naquela época, cheia de preconceitos. Eu imagino que ela deve ter sido varrida para debaixo dos tapetes e das etiquetas sociais da época, muitas e muitas vezes. Assim nós fazemos. A gente esconde em algum tapete da nossa alma aquilo que nos dói. A gente varre para algum porão do nosso inconsciente aquilo que a gente não quer que ninguém saiba. E a gente posta uma fotografia no Facebook sorrindo. Eu conheço gente que guarda dores por anos e anos e anos. Essa mulher disse chega. E ela vai para a praça pública e ela se expõe. E Jesus a expõe. E é muito interessante o paralelo entre essa mulher e Jairo, porque Jesus cura a filha de Jairo dentro de uma casa com as portas trancadas em segredo. E cura essa mulher em praça pública. E a expõe publicamente. Por que essa mulher é exposta publicamente? Porque a doença que ela sofria não era apenas a doença física, era o estigma social, era a vergonha de ter uma doença naquela época que carregava ou tinha uma carga de preconceitos, e ela vivia escondida, ela vivia camuflada dentro de si mesma. E eu conheço gente assim. E aí a gente fica às vezes pensando assim, por que essa pessoa é tão raivosa? Por que essa pessoa tem tanta raiva? Não é a raiva, é o vulcão que ela tenta esconder dentro dela mesma, que explode feito raiva. Conheço gente que é homofóbica. E eu penso assim, não é só preconceito contra o homossexual, não. É alguma questão mal resolvida da sua própria sexualidade, que explode em forma de intolerância. Conheço gente orgulhosa, pedante, nariz empinado. E não é orgulho, e nem é pedante, nem é soberba, nada disso não. É insegurança. Uma insegurança interna tremenda que explode. Conheço gente que tem medo, e deixa eu dizer, o seu medo tem raiz, o seu pânico tem razão de ser. Tem alguma coisa aí que não está resolvida. Infantilidades que não está resolvida, e isso precisa se transformar em ação. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir. Deixa eu falar uma coisa que eu preciso desmoronar aqui em termos de conceito. Deus não quer salvar você paternalisticamente. Deus não quer salvar você transformando em você em um beneficiário passivo dos méritos de Jesus. Isso não é graça. Porque se Deus nos transforma e nós passivamente recebemos essa transformação, nós nunca seremos coparticipantes, protagonistas da nossa história. Deus quer transformar você em sujeito da sua história, coajudante com Ele nas mudanças da sua vida. Porque fé é um fato.
mas fé também é um ato. Você crê? Creio. Então tem que fazer alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque o texto diz que essa mulher estava em casa. Ela estava em casa. E em casa ela creu que Jesus podia tocar nela. Tanto que ela creu que ela disse para si mesma: se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Isso é crer. Mas ela não foi curada em casa. Ela creu, mas continuou doente. O texto diz que ela foi pela rua. E ela foi dizendo para ela mesma, enquanto caminhava na direção de Jesus: se eu tocar, se eu conseguir tocar, eu serei curada. Eu serei curada. E ela não estava curada, ela estava doente ainda. O texto diz que na hora, no instante, no momento em que ela tocou, naquele momento ela foi imediatamente curada. O que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Que a fé, quando é apenas uma recepção passiva de verdades e de afirmações, e quando a fé não transforma a nossa doença interna em uma ação externa, ela é inútil. Ela não serve para nada, ela é uma afirmação religiosa. Por isso, em que em João capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, os versículos 6 e até o versículo 9, os versículos dizem que Jesus cuspiu no chão. Olha a narrativa bíblica, como ela é linda. Jesus cuspiu no chão. Às vezes eu fico pensando, por que é que eles colocam esses negócios na Bíblia? Cuspiu no chão, fez um lodo com o cuspe e a lama, fez uma laminha de cuspe com barro, colocou nos olhos do cego, e esse gesto de colocar a laminha, o cuspe no olho do cego, nada, ele continuou cego. Jesus disse: agora você vá no tanque de Siloé, apresente-se ao sacerdote, lave essa laminha, porque na hora em que você lavar essa lama, você será curado. E o texto diz que o homem foi, obedeceu, foi lá no tanque, lavou a lama do olho, e na hora que ele lavou a lama do olho, naquele instante ele foi curado. Por isso é que Naamã, rei da Síria, foi conversar com o profeta Eliseu, e o Eliseu disse para ele assim: ô Naamã, deixa eu te falar uma coisa, você quer ser curado? Você quer rei? Vai, lave-se e banhe-se e mergulhe no rio Jordão 7 vezes. E o rei foi, ele era leproso, banhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continuava doente. Na 7ª, o texto diz, ele foi curado. O que o texto quer nos dizer com isso? Que a nossa fé tem que se transformar em ação. Deus não deseja que você seja passivo, receptor. Porque isso infantiliza você, e você vai ser um eterno menino espiritual, sempre dependendo de milagres. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir. A doença dessa mulher podia continuar escondida, mas ela resolveu fazer alguma coisa. E no instante que ela foi fazer essa uma coisa, ela foi curada. A desgraça de não enfrentar as nossas próprias dores, porque nós estamos eternamente esperando um milagre de fora para dentro. Jamais. Você vai ser
o que Deus gostaria que você fosse. Pastor, quando é hora de mudar? Quando aquilo que a gente percebe dentro da gente se torna menor do que a nossa vontade de agir, de ir. E essa é a beleza do texto bíblico. Que quando a gente vai na direção de Jesus, e esse pensamento eu sou grato a Deus pelo insight agora do que eu vou dizer agora ao Leonardo Boff. Quando ele diz assim, vamos combinar. O que essa mulher fez foi uma bruta de uma superstição. Isso é uma bruta de uma superstição. Se eu tocar na orla do vestido, vão imaginar, eu chego aqui na Bethesda e digo, olha pessoal, se você tocar na orla do meu casaco, você vai ser curado. Todo mundo vai dizer, o pastor está fazendo charlatanismo, isso é superstição. É superstição igual eu dizer que o lenço do meu suor cura as pessoas. É superstição, foi uma baita de uma superstição. E aí o Leonardo Boff diz assim, não vamos discutir a superstição. Vamos apreender que até na superstição mais primitiva, mais boba, Deus honrou o gesto dessa mulher. Até às vezes na infantilidade de dizer, se eu tocar na orla do vestido eu serei curado. Até nessa hora, Ele foi gracioso e bom. E eu digo isso porque eu quero estimular você. Se você diz, pastor, eu estou sem forças, eu digo assim, vá na direção de Deus. Você diz, mas eu não sei nada, eu não conheço Bíblia, eu não conheço Jesus direito, eu não conheço nada de nada. Vá assim mesmo. Vá com toda a sua carga supersticiosa, vá com tudo que você tem. Haja, que Deus vai acolher você. Que Deus não vai julgar você pelos critérios teológicos do Ricardo Gondim. Deus vai acolher você porque Deus nos ama.